É possível conhecer a coisa em si, o número que o Kant falou que é impossível para a razão humana? Esse é o objetivo de Fichte. E na aula de hoje a gente vai ver o pensamento dele, que traz uma grande síntese do que vai ser o idealismo alemão, próxima corrente que a gente vai estudar. O Fichte, pessoal, ele nasce em 1762 e falece em 1814. É um filósofo que visa dar continuidade ao pensamento criticista kantiano, buscando unificar as três críticas. Inicialmente, ele publica vários livros e foi tratado como obscuro. Ao lançar O Fundamento da Nossa Crença em uma Divina Providência, foi acusado de ateísmo, perdeu a sua cátedra na Universidade de Iena. Inicialmente, ele foi um grande entusiasta da Revolução Francesa, mas denunciou Napoleão como um traidor dos ideais revolucionários de liberdade. Então, a biografia do Fichte, se tratando do seu pensamento, ele tem essa adesão ao que é a Revolução Francesa, seus ideais de liberdade, mas se torna muito crítico a Napoleão e os rumos que a Revolução Francesa havia tomado. Ele vai ser criticado de ser muito obscuro, as obras do Fichte são muito difíceis, a própria doutrina da ciência que se encontra aqui, ela foi reescrita diversas vezes, mas ele está buscando, sobretudo, unificar o pensamento kantiano. Será que isso é possível? Então, o pensamento do Fichte, ele visa elevar a filosofia à condição de ciência. Isso será exposto na sua obra principal, Doutrina da Ciência. No texto, o filósofo buscará uma derivação a priori sem a influência da percepção. Dessa maneira, sua derivação partirá da autoconsciência em sua determinação fundamental, ou seja, daquilo que nela não é condicionado por nenhuma outra consciência. Tendo por base uma autoconsciência intuída a priori, o eu, Fichte tem um princípio que não está condicionado a nenhum outro, que é por si mesmo e que não precisa de outras provas, isto é, a egoidade, objetivação de um sujeito que é dado a priori, a identidade do eu consigo mesmo. Portanto, é dada a possibilidade da unidade das críticas kantianas sobre o princípio absoluto do eu. Então, o que o Fichte está fazendo, pessoal? Ele está falando, olha, para eu pensar um princípio absoluto, eu tenho que abrir mão até da minha percepção empírica, material, e intuir especulativamente um absoluto primeiro, tendo em vista que algo existe, mas sem utilizar das faculdades da minha percepção. Esse absoluto, o Fichte chama de eu. Esse eu, então, ele é uma derivação a priori de si mesmo, ele é a egoidade em si, o espírito, a vida que existe em si e por si mesmo. Esse eu puro é a atividade, então, autointuitiva pura, que por meio da imaginação produtiva, livremente se autopõe. E se autopondo-se, cria toda a realidade. Desse modo, temos o não-eu, a realidade externa do eu. O eu puro tem consciência de si por meio da contínua autocriação. Observamos assim que Fichte, no fundamento do seu sistema do eu puro, inverte a base kantiana do eu penso. Então, para o Fichte, pessoal, se eu posso intuir esse eu puro, absoluto, ideal, igual a si mesmo, esse eu que é igual a si mesmo, ao se pôr, ele se difere de si, de sua identidade primeira, formando assim o não-eu. E desse não-eu, como nós iremos ver, virão as derivações do mundo e as demais coisas. Então, tendo por princípio o eu puro, serão formadas suas derivações. Esses princípios estão na igualdade do eu consigo mesmo, que se autopõe, o eu igual a eu, do eu que gera um não-eu e cria toda a realidade externa, o eu, ao se autopor, cria-se um não-eu, e o eu absoluto, em que o eu e o não-eu limitam-se reciprocamente, criando a natureza e a experiência. Assim está formada a base do idealismo alemão. Tudo é eu, tudo é esse princípio absoluto que se autopõe ao se autopor, difere-se de si, gera a natureza e vai gerar todos os graus de ser. E tem esse terceiro momento, onde o eu ele se reencontra mediante aquilo que, ao partir do momento que ele é tudo, mas ele é tudo em diferentes graus de ser. Ao deduzir toda a realidade, o não-eu é uma condição necessária para que nasça a consciência. O estranhamento torna possível a consciência que percebe que tudo é eu. O eu determina o não-eu pela liberdade. O objeto sempre se apresenta ao homem como um obstáculo a ser superado. Assim, o não-eu é necessário para que o eu se realize moralmente por meio da liberdade. Então, pessoal, esse eu que é igual a si mesmo ao se pôr gera um não-eu, que é a sua diferença. Essa diferença é a natureza, é o mundo dos objetos. Isso é um momento necessário porque, a partir do momento, sobretudo que o homem ele percebe esse obstáculo frente à natureza, ele se pergunta por qual é o sentido disso e assim ele reconhece a existência do eu. E esse eu humano pode buscar esse eu primordial por meio da liberdade.
Então, a liberdade se torna o quê? A grande chave para entender a perspectiva humana, porque ela se assemelha a algo que é empírico, a algo que é a priori, que é o eu. Ser livre, então, significa afastar-se dos limites do não-eu, que é o que o ser humano, a consciência que reconhece esse processo, deve fazer. Nessa perspectiva, Deus não é uma substância, mas uma ordem moral. A finitude expressa o movimento estrutural necessário de Deus. Portanto, a verdadeira perfeição é o infinito tender à perfeição como superação progressiva da limitação, e nisso constata-se a essência do absoluto. Fichte demonstra que a superioridade da razão prática sobre a pura que Kant havia intuído. Então, o Fichte, com esse princípio, ele consegue superar a questão do número, a coisa em si lá da crítica da razão pura, na visão dele, claro, e dos fichtianos, né, filósofos que vão defender essa corrente, a partir dessa intuição desse eu puro. E a liberdade humana, ela busca o quê? O tempo todo se assemelhar a esse eu puro. E como que ela faz isso? Pela moralidade, que é uma coisa perfeita que habita nesses dois mundos. Todavia, a gente nunca supera esse limite intransponível por completo devido à nossa condição. Mas seguir essa lei moral é como se fosse seguir Deus, que se revela a partir dessa perfeição. Então, o ser humano o tempo todo ele tende a essa perfeição, mas nunca é ela. Por quê? Porque ele ainda tem capacidades da experiência da natureza que o prende aqui. Mas esse é um movimento a ser feito. Pessoal, pensamento dificílimo. Esse eu, quando a gente fala que é o eu absoluto, é o sujeito, é Deus, se a gente quiser pensar assim, tá certo? E essa é a base do pensamento fichtiano. Eu intuo a priori, por meio da especulação, um eu absoluto. Esse eu absoluto ele se autopõe, autossipõe, ele cria algo que é diferente de si, que é a natureza e a experiência. Essa experiência é o que a gente chama então aqui de não-eu, e há uma relação entre o eu e o não-eu, e essa relação se dá sobretudo a partir do momento que a consciência se percebe a realidade como um obstáculo e que ela tem uma parte em outro mundo, que é esse mundo do eu puro. E a liberdade é o que possibilita a vinculação desses dois mundos. Lembram-se lá da razão prática do Kant, como que ele liga esses dois mundos, o em si e a questão da razão prática da ação moral correta no mundo. A ação moral me leva à perfeição em si, mas ela se realiza no mundo a partir dos variados graus de perfeição. Então, a gente aqui deve fazer o quê? A gente deve buscar o tempo todo a seguir a ordem moral, que é o próprio Deus, e a gente se aproxima, mas nunca chega a essa perfeição por total. Logo, a existência é uma constante aproximação do eu nesse grau ao seu eu superior, que é o eu puro. Pessoal, espero que tenham entendido. Muito obrigado. Dúvidas, críticas, comentários, só deixar aqui embaixo. Continuando o nosso mini curso.